Seguindo com a nossa série pedagógica, vamos hoje falar um pouco sobre exemplos e discurso. Sejam todos e todas bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. Eu sou João Vitor Wrobleski e vamos ao nosso tema de hoje. Hoje vamos falar um pouco sobre o porquê que alguns pais, por exemplo, cuidadores, falam: eu ensinei tudo certo para o meu filho, para minha filha, mas faz tudo errado. E por vezes, quando você vai para a clínica e olha para isso, você percebe que esses cuidadores, eles podem até ter falado o que era certo, mas eles não ensinaram o que eles consideram certo. Por quê? O que as pessoas têm que entender é que há uma grande diferença entre você ensinar falando e você ensinar demonstrando. Então os cuidadores ensinam, entre aspas, a criança a não mentir. Só que esses mesmos cuidadores mentem na frente da criança. Esses cuidadores ensinam a criança que é importante, e ensinam aqui muito entre aspas, porque ensinar é a partir do exemplo e não do discurso, não da fala. Ensinam essa criança a importância da lei e como nós temos que respeitar a lei. Não podemos roubar, não podemos bater no outro, não podemos fazer coisas que são ilegais. Só que esses mesmos cuidadores, por vezes, dirigem sem cinto, atravessam fora da faixa, rompem com várias leis ao longo do dia, na frente da criança, por vezes obrigam a criança a romper com a lei, com a criança querendo fazer o certo. Já vi cuidadores da criança falar pro cuidador: lá a faixa de pedestre, vamos até lá atravessar. E o cuidador: não, vamos passar por aqui mesmo, é mais rápido, mais fácil. E aí esse mesmo cuidador depois quer dizer que ensinou para a criança a respeitar a lei. Não, não ensinou. As pessoas têm que começar a entender que nós ensinamos as crianças a partir de exemplos, a partir da nossa conduta diária e não a partir de fala, não a partir de discurso. Você pode dizer o que quiser para a criança. Ela vai olhar para o que você faz. E se o que você faz não é condizente com o que você diz, você só está demonstrando para ela o quanto você não é confiável e o quanto você não é uma pessoa digna de ensiná-la qualquer coisa. Porque você é incapaz de cumprir com as coisas que se propõe e de seguir seu próprio discurso. Ou seja, você é hipócrita. Basicamente é isso. E isso é bem problemático. Isso gera várias questões com relação à criança. Então, não adianta você achar que vai ensinar o seu filho a ser honesto porque você diz para ele que ele não pode ficar com o que não é dele, que ele tem que tratar as pessoas de igual para igual. Não. Você vai ensinar o seu filho a ser honesto, e você vai ensinar o seu filho a ter dignidade, você vai ensinar o seu filho, a sua filha a ter uma postura humilde a partir do momento que você é humilde com o seu filho e com a sua filha. Que você não se coloca em lugar de arrogância, de achar que sabe o que é melhor para ele ou para ela. Você vai ensinar seu filho a ser humilde no momento em que você o trata de igual para igual. Você não se posiciona como se você fosse mais do que a criança porque você é mais velho. É nesses momentos que você ensina a criança a ter humildade, não quando você fala para a criança. O que você fala para a criança tem pouco efeito. Se o que você fala é igual à sua prática, aí sim, aí você vai reforçar na sua fala aquilo que você demonstra no dia a dia para a criança. Agora, se a tua fala é em desacordo com a sua prática, pouco interessa o que você fala, porque a criança vai dar atenção ao que ela vê você fazendo e não ao que você fala. E por vezes ela vai copiar a sua atitude e não o que você diz que é o certo ela fazer. E um outro grande problema nisso é que a maioria das pessoas é muito menos honesta, verdadeira, integral, íntegra, ética do que acha. Eu sempre digo, a pessoa acha que ela segue a lei e ela se esquece que atravessar na faixa de pedestre faz parte da lei, é Código de Trânsito Nacional, Código de Trânsito Brasileiro, CTB. É lei. Não é uma recomendação, não, é lei.
é lei de trânsito, que tem o mesmo valor da lei jurídica, da lei penal, do Código Penal, é lei. E você está desrespeitando. Então, ou você ensina essa criança de que existem leis mais importantes que não podem ser desrespeitadas, e existem outras que você está disposto a desrespeitar e talvez arcar com as possíveis consequências, como por exemplo ser atropelado por ter atravessado fora da faixa, a menos que você produza esse discurso para a criança, não fale para a criança que ela tem que seguir a lei se você mesmo não segue. Então você precisa ter atitudes compatíveis com o seu discurso. Caso contrário, isso não vai produzir efeito na criança. Então os cuidadores por vezes vêm falando: eu ensinei meu filho, minha filha a fazer tudo certo e olha no que deu, faz tudo errado. Não, você não ensinou a fazer tudo certo. Se você tivesse ensinado, ela faria tudo certo. Ele faria tudo certo. Você pode ter falado para fazer certo, mas você não ensinou a fazer certo. Você não se posicionou de maneira certa, você não fez certo. É a mesma coisa que aqueles pais que ficam reclamando da imaturidade dos filhos, mas acha que pode decidir ainda a hora que o filho ou a filha dorme. Acha que pode decidir aonde que o filho ou a filha vai. Acha que pode decidir quem o filho ou a filha recebe em casa. Se você sustenta a imaturidade do seu filho ou da sua filha, tomando as decisões mínimas do dia a dia, em vez de permitir que a criança tome as próprias decisões e arque com as consequências, e auxiliando ela a entender quais decisões são mais assertivas e quais consequências talvez ela não queira, se você não faz todo esse processo, você não tem direito nenhum de reclamar da irresponsabilidade da criança. Se uma criança é irresponsável, é porque os cuidadores não sabem atribuir responsabilidade a ela. É porque os cuidadores ainda acham que atribuir responsabilidade à criança é ficar forçando ela a fazer coisas. Não, atribuir responsabilidade à criança é dar liberdade a ela. É dar liberdade para que ela tome decisões erradas e arque com as consequências. É dar liberdade para ela fazer as próprias escolhas, mesmo que instruídas por um adulto de acordo com o que o adulto enxerga de possíveis consequências. Então, olha, eu acredito que não é bom você fazer isso porque pode acontecer isso, isso e isso. E claro, estamos falando de dar liberdade dentro do que é seguro. Ninguém está falando em deixar uma criança de 8 anos atravessar a cidade sozinha. Estamos falando em dar liberdades mínimas, como por exemplo permitir que a criança faça o seu próprio prato de refeição e escolha o que ela vai ou não comer. Mas daí meu filho vai comer só porcaria. Bom, se tem porcaria na mesa e está sendo servida para o teu filho, você tem que repensar, primeiro de tudo, o que você está cozinhando, o que você está disponibilizando para a criança. Porque se a criança só tiver arroz, feijão, salada, macarrão, coisas que são minimamente aceitáveis que ela coma na mesa, qual o problema dela escolher só uma dessas coisas para comer? É um direito dela. Mas ela não quer comer salada. Se ela não quer comer salada é porque provavelmente você também não come. Dificilmente uma criança que é criada em uma casa onde todo mundo come e gosta de salada não vai comer salada. E se ela não quiser comer, ok. Eu vou tentar tornar na próxima refeição a salada mais atrativa para ela. Eu vou fazer uma salada que talvez ela goste mais. Eu vou colocar alguns enfeitinhos. Eu vou organizar essa salada num prato de forma que fique chamativa para que ela tenha interesse em experimentar. É isso que eu faço para dar responsabilidade para a criança. Eu permito, por exemplo, que ela escolha a hora que ela vai dormir. Mas no outro dia ela não consegue levantar para ir para a escola. Eu vou forçar ela a levantar. Ela vai para a escola sentindo sono. Ela vai passar o dia sentindo sono. Ela vai ter dor de cabeça para ela aprender que ela tem que dormir cedo, porque senão ela não descansa adequadamente e ela vai ter consequências disso. É engraçado que muitos cuidadores dizem sentir dó de deixar a criança, por exemplo, dormir menos do que ela precisa e ter talvez uma dor de cabeça, ter alguns sintomas físicos em consequência disso, mas não percebe que esse tipo de conduta imatura por parte dos cuidadores, que são imaturos, e por isso está refletindo na criança, esse tipo de conduta imatura é o que leva essa criança futuramente a pôr a vida dela em risco. Porque ela não tem maturidade para tomar decisões assertivas.
Então os cuidadores eles ficam querendo poupar às vezes a criança de uma dor de cabeça, de um desentendimento com o coleguinha, de coisas mínimas que dá pra gente resolver, que dá pra gente trabalhar com as consequências, e não pensam que poupar a criança disso é talvez condená-la no futuro ter tomar decisões que leva ela a consequências muito mais graves. É isso. Espero que tenham gostado do conteúdo deste vídeo. Se não for inscrito ou inscrito no nosso canal, se inscreve, clica em gostei nos vídeos para nos ajudar que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Eu estou fazendo um curso sobre pesquisa científica. Então, aonde que nós podemos encontrar periódicos, revistas, jornais, artigos, livros, de maneira legalizada, gratuita, para baixar, ler, para poder escrever sobre as diferentes áreas científicas, como produzir um bom artigo científico, tudo isso eu vou estar falando nesse curso. Então, se você tiver interesse, tiver aí em vias de produzir um TCC, uma monografia, ou tem curiosidade pela área científica, ou vai tá em um curso que em algum momento você vai se deparar com a necessidade de escrever um TCC, um artigo de conclusão de curso ou uma monografia, entre em contato pelo direct do Instagram ou pelo Telegram @filosofia da psique, que provavelmente o conteúdo vai ser muito útil para você. É isso, até o próximo vídeo. Valeu!